E aí, galerinha do mal, tudo bem com vocês? Meu nome é Requequia, do canal Urbaquequia. Esse é o 33º vídeo da série Obrigada 2025. Mas, brincadeiras à parte, eu tô fazendo esse vídeo realmente agradecendo muito, assim, o ano de 2024, de 2025, pelo ano muito gostoso e agradável que foi, sabe, pra mim, e que me trouxe de volta pro eixo da vida, pro meu eixo, né, da minha própria vida. A gente pode até pensar mais ou menos, pincelar mais ou menos o comportamento dessa pessoa. E no meu caso, ela tinha um ciúmes tão maluco por mim, mas tão maluco por mim, e depois eu descobri que, na verdade, meu pai, tipo, era meio que o chocozinho do meu pai, eu nem percebia nada disso. Tava achando que ela talvez fosse conhecida. Então, gerou nela um ciúmes, assim, doentio, durante a vida inteira dela, ou minha, né, sei lá, nossa vida inteira, e do qual fez com que ela fizesse pelas minhas costas muito, 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 muito mal. Ela acabava com a minha raça, pra toda e qualquer pessoa que ela via, só que ao meu lado, ela era a melhor pessoa do mundo, sim, uma das minhas irmãs, e do qual eu adorava, do qual, nossa, elogiava, dava ovo, só que eu tenho um culto que não seja revelado, né? Então eu acabei descobrindo, inclusive, olha que coisa, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês que eu não sabia, mas era uma pangona. Eu peguei e falei pra Deus, falei, Senhor, tira esse ódio que tá dentro de mim, porque eu não sou isso. E pra você reconhecer, né, isso que tá dentro de você, cara, você tem que ter muita maturidade também, né? E aí no final de 2023 comecei a fazer esse método Sedona. Fui pra 2024, continuei nas minhas orações. Ainda todo aquele turbilhão de emoções vinha dentro de mim. Mas mesmo assim eu já tava começando a perceber que eu tava começando a ficar bem, sabe? Tipo, algumas lembranças já não me doíam tanto. E continuei no meu processo de oração, conversando com Deus, né? E eu comecei a perceber que pelo menos eu já não tinha mais aquele... sabe? Até meio que um processo mais ou menos de perdão vinha. Não perdão, mas eu acho que o perdão é que quando você lembra e você já não sente aquilo negativo, eu acho que é meio que um processo de perdão, sabe? E continuei na minha oração, continuei, sabe, falando, Deus, eu preciso mudar a minha vida, porque tá tudo uma Merlin, literalmente, né? E, pasmem, gente, no final de 2004, é uma coisa que eu fazia um pouquinho, tá? Mas no final de 2024, desculpa, de 2024, eu escrevi uma carta pra Deus. Acho que bem lá pro final do ano, sabe? Escrevi uma carta pra Deus falando, Senhor, 2025 vai ser um ano maravilhoso, vai acontecer coisas magníficas, tudo vai mudar, vai ser um outro processo, sabe, de vida. E eu tenho certeza disso. E por incrível que pareça, eu tenho muita fé. Da minha maneira, do meu jeito torto, sem precisar ir pra religião, mas eu tenho muita fé e Deus é meu melhor amigo. E já em 2025, ainda tinha algumas coisinhas meio tortas, né? Mas eu comecei a colocar os pingos nos is, assim, sabe, na minha vida. E comecei a ter muito mais sabedoria sobre certas coisas. E muito mais leveza. Gente, foi muito incrível o que aconteceu este ano de 2025. Meio que naturalmente, eu acho que foi naturalmente, eu acho que eu teve um processo de oração, de limpeza espiritual, sem ir em lugar nenhum, tá? Só conversando com Deus e comigo mesma. Mas eu comecei a ficar mais leve, mais tranquila. Comecei a conectar novamente comigo mesma. Detesto essas palavrinhas clichê, mas é verdade. Eu comecei a voltar a ter um processo de paz que eu sempre tive, uma calmaria, uma leveza, sabe? Eu lembro que tinha gente que perguntava se eu dava uns 2, né? Não, nunca, jamais. Nunca, não, que eu já uma vez na vida, né? Mas sempre foi muito calma, muito leve. E eu já não estava mais assim. E de repente essa leveza começou a voltar, essa tranquilidade começou a voltar. Eu comecei a conectar novamente comigo. E conectar com uma alegria natural, uma leveza, um processo de paz, de agradecimento pela paz que eu estava tendo, e vinha tudo de uma maneira, de uma forma natural, sabe? E por incrível que pareça, gente, tudo estava muito bagunçado. De verdade, todo mundo viu esse processo ruim na minha vida, todo mundo. E eu acho que algumas pessoas até estavam pensando que eu estava passando por um processo meio que de loucura, sabe, de transtorno, e eu estava transtornada mesmo, por tristeza, por decepção. E de repente tudo aquilo começou a desaparecer na minha vida, a raiva. Só que o mais interessante nesse ano de 2005 foi um processo de paz, assim, indescritível, gente. De você tá no seu canto assim, e você lembrar que você está naquela paz que você sempre teve, aquela coisa leve, tranquila que você sempre teve,
e que eu já não lembrava mais que existia. Eu tentava muito buscar a lembrança dessa tranquilidade que eu sempre tive na vida. E de repente as coisas começaram a vir naturalmente, cara, de uma maneira muito louca, muito surreal, inexplicável e até meio que milagrosa mesmo, sabe? Milagrosa assim, né? A gente vai trabalhando dentro das nossas emoções. E eu acho que a partir de setembro, cara, do nada assim, as coisas começaram a mudar e se transformar positivamente na minha vida. Existe até uma frase, né, acho que em Salmos, em que diz que para Deus 1000 anos é como se fosse um dia. E de repente começou a acontecer isso na minha vida. Era como se tudo mudasse pro bem em um dia, em um mês, sabe? As coisas em todos os sentidos da minha vida começou a melhorar e a tranquilizar e dar certo naturalmente no campo material, no campo espiritual, no campo emocional, sabe? E, cara, foi muito surreal assim o que aconteceu e as coisas foram continuando. E eu comecei por diversas vezes a passar por um processo de agradecer muito a Deus por eu voltar a estar comigo, a ser eu, estar em paz, estar feliz com os mínimos detalhes da minha vida e já não ter mais nenhum daquele sentimento ruim e voltar uma alegria, sabe, que sempre foi minha. E, cara, tudo começou a melhorar em todos os campos da minha vida de uma maneira muito surreal, sabe, que há tanto tempo eu pedia pra Deus pra me reencontrar. E olha que muito louco, eu lembro que teve um post no Instagram, não lembro do que era, gente, não faço ideia do que era. Mas eu lembro que eu vi muitas e muitas pessoas estão passando por problemas emocionais sérios, né? E eu acho que é muito ligado a turbilhão de informações que a gente tem, né? Mas eu lembro que muita gente falava assim, eu me perdi e eu tô com saudade de mim, eu não me acho mais, que era uma coisa que estava acontecendo comigo, né? E de repente eu comecei a me encontrar, assim, a me achar, e a saudade que eu estava de mim, de repente eu voltei pra mim mesma, sabe? E um monte de coisa, assim, maravilhosa voltou a acontecer. Cara, eu comecei a me reconectar comigo mesma em diversas situações. Até voltar a ter o brilho no surf, que é uma coisa que eu sempre gostei, em diversas coisas, assim, me reconectar com a natureza. Gente, eu odeio essas palavrinhas clichê, mas realmente foi o que aconteceu, tá? E agradecer a Deus, cara, você agradecer por ter paz é muito surreal, sabe? A paz, ela te eleva até a sua saúde, sabe? Então, foi isso mais ou menos que aconteceu, né? Foi um ano, assim, de muita alegria, de muita coisa gostosa, saudável e leveza. Eu voltei a ser leve. Então, de verdade, assim, é um vídeo pra mim, tá? Mas pra agradecer principalmente a Deus por Ele me dar a oportunidade de eu passar por tudo o que eu precisava passar. Tudo. A gente passa... não dá nem pra explicar isso, né? Tem tanta gente que passa por coisas infinitamente piores. Mas... uma coisa que eu quero deixar pra vocês, cara, tudo tem seu tempo. Há tempo pra todas as coisas. Há tempo pra chorar e há tempo de se alegrar, literalmente. E o tempo de choro passou e agora voltou aquele tempo de alegria, de calmaria, de tranquilidade que eu sempre tive na vida, sabe? E é muito bom isso. E eu vou falar pra vocês, gente, tudo passa, mas quando a gente quer que passe, quando a gente luta pra que passe, sabe? E só mais uma última coisinha que eu vou falar pra vocês, do fundo do meu coração. Converse com a intuição de vocês, prestem atenção na intuição de vocês, gente. Ela é a nossa melhor amiga. Muitas vezes no momento de conflito, de conturbação, a gente pede ajuda pra todo mundo, né? Menos pra quem tá ali, quase que te estrangulando pra falar, me ouça, que é a nossa intuição, né? Eu tinha muita intuição, mas eu não prestava atenção nela. E quando de repente eu falei pra Deus, Deus, tem alguma coisa de estranho, de errado na minha vida, por favor, me dê uma resposta. De repente, cara, tudo se abriu. Eu juro por Deus isso, tá? Tudo se abriu assim. Então é isso que eu tenho que falar pra vocês. 2025 foi um ano muito maravilhoso pra mim, sabe? Principalmente por eu ter me reconectado comigo mesma, ter voltado a ter paz. E cara, paz não tem preço. Tanta gente aí, né, finge uma felicidade só mostrando números e números e números,
né? Que eu acho que na verdade é uma falta interna, né? E a gente quer fingir que está sendo preenchido através de números. E na verdade, assim, você estar com você mesmo, você ter paz, literalmente não tem preço. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo. E eu espero de verdade que 2026 seja tão melhor pra mim, mas quanto pra todos nós. E tentem se reconectar com vocês mesmos. Saiam desse lixo de um turbilhão de informações negativas que temos hoje em dia. E procurem paz, cara. Não existe nada melhor do que a nossa paz. Então, um beijo no coração de vocês e fui!